Alguns crimes são resolvidos em poucos dias. Outros levam meses, às vezes anos, mas há aqueles que jamais encontram resposta. São investigações que terminam em becos sem saída, testemunhas que desaparecem sem deixar vestígios, provas que somem como se nunca tivessem existido. Esses crimes nos assombram, não apenas pela crueldade, mas pela ausência de explicações. Hoje, você vai conhecer os casos mais misteriosos do Brasil. Histórias reais que desafiaram a lógica, a justiça e a ciência. Crimes que permanecem envoltos em sombras, décadas depois de acontecerem. Evandro Ramos Caetano, o crime que dividiu o Brasil. Em 1992, no litoral do Paraná, um garoto de apenas 6 anos saiu de casa para ir à escola. Seu nome era Evandro Ramos Caetano. Era uma manhã comum, até ele desaparecer. Dias depois, seu corpo foi encontrado em um matagal, mutilado, em circunstâncias que chocaram o país. A polícia prendeu 6 pessoas da mesma família. Foram acusadas de envolvimento com magia negra. As confissões que pareciam resolver o crime, mais tarde foram contestadas. Gravações vieram à tona, gritos, tortura. Os acusados diziam o que os policiais queriam ouvir. Décadas depois, o caso ainda provoca debates acalorados. Evandro foi vítima de um ritual macabro ou de um erro brutal da justiça? Ninguém sabe. E o verdadeiro assassino pode nunca ser revelado. O mistério das máscaras de chumbo, um caso que nem a ciência conseguiu explicar. Em agosto de 1966, 2 corpos foram encontrados no Morro do Vintém, no Rio de Janeiro. Os homens usavam capas de chuva e, estranhamente, máscaras de chumbo cobrindo os olhos. Ao lado, uma nota enigmática: estar no local determinado, ingerir cápsulas após o efeito, proteger metais, aguardar sinal, sem sinais de violência, sem substâncias tóxicas no sangue, sem resposta. A teoria mais aceita? Um ritual esotérico que deu errado. Outros sugerem contato com forças paranormais, ou até seres de outro mundo. Passaram-se quase 60 anos, e ninguém nunca conseguiu explicar o que realmente aconteceu naquela encosta silenciosa. O quarto trancado, o crime impossível de Belo Horizonte. No ano 2000, Aline Silveira Soares, de apenas 15 anos, foi encontrada morta, dentro do próprio quarto. A porta estava trancada por dentro. Não havia sinais de arrombamento, nenhum barulho, nenhum grito, nenhum sinal de luta. A polícia procurou pegadas, câmeras, testemunhas. Nada, nenhum suspeito, nenhum motivo. Só o silêncio e o medo de que alguém pudesse entrar e sair, sem deixar qualquer rastro. A estrada do medo, os crimes não resolvidos da BR-116. Entre os anos 1980 e 1990, dezenas de meninas desapareceram ao longo da BR-116, uma das mais extensas rodovias do Brasil. As histórias eram parecidas. Meninas pobres em situação vulnerável desapareciam. Dias depois, seus corpos eram encontrados em áreas isoladas. Padrões surgiram. Assassinatos semelhantes, mesma faixa etária, métodos parecidos, mas a cada caso, uma nova decepção. Suspeitos eram presos e soltos por falta de provas. Alguns dizem que um serial killer agia impunemente. Outros falam de uma rede de exploração infantil com proteção de autoridades. Seja qual for a verdade, ela se perdeu na poeira da estrada. Maria Eduarda, o desaparecimento que caiu no esquecimento. Em 2004, em Belém do Pará, uma menina de 7 anos, chamada Maria Eduarda, saiu da escola e nunca mais foi vista. Um carro branco foi visto por testemunhas próximas. A polícia procurou em todos os lugares, nada. Sem pedido de resgate,
sem mensagem anônima, sem corpo. A investigação esfriou, o tempo passou, e a história de Maria Eduarda virou apenas mais um papel arquivado. Mas, para a família, a pergunta nunca cala: onde está Maria? Esses casos nos lembram de que o verdadeiro terror não vive apenas nos filmes de horror. Ele está nas páginas esquecidas de jornais antigos, nos arquivos empoeirados das delegacias, nas perguntas que nunca foram respondidas. Porque o medo real é aquele que sussurra, no silêncio das histórias sem fim. Se você gosta de histórias reais e sombrias como essas, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho. Aqui, os sussurros do medo nunca param.